Bem, que tema interessante. Hérnias cerebrais. A maioria das pessoas que não é médica jamais ouviu falar em hérnia cerebral. Normalmente, quando você fala em hérnia, você lembra da hérnia umbilical, que é muito comum em mulheres grávidas, lembra da hérnia inguinal, que ocorre em crianças, pode ocorrer em adultos também, em alguns casos. Mas hérnias cerebrais. Bom, primeiro vamos começar com o conceito de hérnia. Hérnia não é um conceito restrito exclusivamente ao sistema digestório, né, e que possa se manifestar exclusivamente no abdômen. Hérnia, como existe a hérnia de disco, por exemplo, na coluna, né? Hérnia, conceitualmente, significa a passagem de uma víscera ou uma estrutura anatômica pela parede que a contém. No caso da hérnia de disco, na coluna, por exemplo, a parede que contém é o anel fibroso do disco intervertebral. E a estrutura que ultrapassa o anel fibroso é o núcleo pulposo do disco intervertebral. Daí, hérnia de disco. Passou o núcleo pulposo do limite do anel fibroso. Isso é uma hérnia. A hérnia umbilical é quando as vísceras, os intestinos, passam pela cicatriz umbilical ali e fica só a pele ali abaulada pela presença das vísceras intestinais ali. E a hérnia cerebral? O que seria? Né? A maioria das pessoas acha que quando você retira aqui nesse modelo de resina, né, não é de verdade, quando você retira aqui a tampa, né, do crânio, você encontra algo como isso aqui, né, um cérebro assim, né, solto e ocupando todo o espaço intracraniano. Só que, na verdade, não é assim. O encéfalo ele é absolutamente compartimentalizado. E essa compartimentalização ela é feita por uma meninge, a meninge mais externa. São 3 meninges no total. A mais externa se chama dura mater. E ela é uma meninge formada por um duplo folheto. São 2 folhas. E em determinados momentos, essas folhas bastante unidas, elas se inserem em pontos específicos do encéfalo, separando compartimentos encefálicos. Por exemplo, a dobra de dura mater, por assim dizer, mais conhecida ou mais popular, é a foice cerebral. Para que serve a foice cerebral? A foice cerebral separa os 2 hemisférios cerebrais, um lado do cérebro do outro lado, o esquerdo do direito. Para isso que serve a foice cerebral. Então, o que seria uma hérnia cerebral? Bom, uma hérnia subfalcina é quando a estrutura do lado direito do cérebro passa por baixo da foice cerebral e comprime o lado esquerdo, ou ao contrário. As estruturas do lado esquerdo passam por baixo da foice e vão comprimir o lado direito. Essas são hérnias subfalcinas. Existem outros tipos de hérnias, existem as hérnias do uncus temporal, né, a hérnia do uncus temporal, que é a região mais medial ou região mesial do lobo temporal que comprime o mesencéfalo, que é uma parte do tronco encefálico. E o mesencéfalo, tronco encefálico, é a parte mais nobre do encéfalo. Comprimindo o tronco encefálico, você pode levar o paciente ao coma ou à morte. Então, lesões grandes, lesões expansivas, lesões com efeito compressivo, com efeito de massa, como hematomas ou tumores, por exemplo, no lobo temporal, eles têm uma relação diametralmente oposta com o mesencéfalo. Eles podem comprimir o mesencéfalo por essa relação diametral. Então, elas precisam ser removidas rapidamente antes que haja compressão mesencefálica devido à hérnia de uncus temporal. Uma das hérnias mais perigosas, juntamente com a hérnia de uncus temporal, é a hérnia das tonsilas cerebelares. É quando a pressão intracraniana é tão grande que expulsa o cérebro pelo buraco aqui, pelo forame magno aqui, por o buraco onde passa a medula. Quando a pressão do cérebro é grande demais, ela expulsa a parte inferior do cerebelo, que são as tonsilas cerebelares, que engasgam no forame magno e comprimem o bulbo, que é a parte mais inferior do tronco, causando coma e imediatamente morte do paciente. Imediatamente morte do paciente. Então essas são as hérnias cerebrais, é a passagem de estruturas
intracranianas, né, ou melhor, de estruturas encefálicas, por limites impostos pela dura mater, né? Ou a foice cerebral, ou a tenda do cerebelo. Existem outras hérnias cerebrais também, mas devido ao tempo eu vou me limitar apenas a essas, que são as mais mortais, as mais perigosas, né? Numa situação de hérnia cerebral, uma situação de emergência neurocirúrgica. O paciente precisa ser operado o mais rápido possível, caso contrário ele virá a ter problemas, porque essas compressões vão gerar isquemias, porque vão comprimir vasos sanguíneos que nutrem determinadas áreas, então isquemias podem ser esperadas, ou compressões de estruturas neuroanatômicas com destruição dessas estruturas neuroanatômicas. Então uma hérnia cerebral é uma emergência neurocirúrgica que deve ser tratada dessa forma, tá bom? Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido um conceito novo e até o próximo vídeo.